Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. É hora de abrir a mente, porque olha hoje, rapidão para lá, Bertoque, quem está conosco? É claro que é a minha amiga e a nossa psicóloga, Maria Adelaide Basso, e vai falar sobre autoestima. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. A autoestima é algo que a gente vê e joga no Google, no tio Google, como a gente chama, autoestima, e sempre a gente está falando sobre, prega às vezes algo, mas eu acho que faz falta. E saber de onde vem e como construir, eu acho que é o que a gente vai falar hoje, né? Bem-vinda novamente, vamos que vamos. Muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. E sim, eu concordo com você, é um tema que parece assim tão comum, tão corriqueiro hoje, né? Mas se olharmos na base da psicologia e dentro da constituição do sujeito, tá na base da pirâmide. Todos precisamos e retroalimentar cotidianamente a nossa autoestima. E autoestima não é frescura, não é só se achar bonita. De jeito nenhum, é para além, muito para além de se achar bonita, porque eu conheço várias pessoas que têm autocuidado, mas não têm autoestima. E outras tantas que têm autoestima e nem se preocupam tanto assim com o seu autocuidado. Então a gente vai discernir uma coisa da outra hoje aqui. Passos para chegar na autoestima. Coisas que a gente tem e de repente tem que trabalhar, coisas que temos e nem sabemos que temos que colocar no jogo da vida. Exatamente, exatamente. Por isso a tomada de consciência. Eu até quero convidar as pessoas que usualmente estão por aqui, estão assistindo a TV Passo Fundo, estão no teu perfil, né? Poderão estar no meu perfil caso se interessem por isso. Tem ali, ó, @Maria Adelaide, psicóloga. Isso, para ter esse conhecimento de uma forma contínua e progressiva. Aqui nos programas eu vou abordar desde um ponto A até o Z. Então, se as pessoas se acostumarem aí gradativamente assistindo na sequência, elas poderão ter um ganho extraordinário na abertura da sua consciência. É através da nossa consciência que nós temos as melhores decisões, as melhores escolhas. E por isso partimos da premissa de que tudo em nós começa com um conceito, autoconceito. Viram que hoje a gente vai falar sobre como ser, né? E a autovalorização. Eu posso pedir o chazinho? À vontade, estamos precisando aqui. De uma energia, me conta desse chá, por que ele é rosinha? Por que ele é rosinha? Ele tem uma cor, né, apropriada para remeter à questão energética. Esses tons, né, vibrantes, eles conectam com o nosso mundo interno, né? Já tem a psicologia das cores, a colorimetria, e baseado nisso, então, esse chá que ele é suplementado com taurina e inositol, ele traz essa cor nesse sabor que é Pink Lemonade, mas também maravilhoso, né? Mas também temos a variação do sabor frutas vermelhas, que não muda tanto o tom, só é um pouco mais adocicado. Então, esse tom vem para trazer a energia, trazer a alegria e, claro, repercutir isso na vida da pessoa. E vejam que sem querer a gente está de branco, rosa, trazendo energia. A primeira coisa que eu cheguei aqui nos bastidores, eu disse, amiga, eu vim correndo, eu precisava ter tomado energia hoje, que é o rosinha da Alquimic. E ela, mas foi o que eu trouxe. Então foi conexão sem a gente né, organizar a agenda. Então vamos falar sobre os passos da autoestima? Vamos lá. Começamos... Enquanto isso eu tomo meu chá, tá? À vontade. Vamos lá. Começamos tudo com autoconceito. E o nosso autoconceito inicia mesmo sem a nossa capacidade de pensar. Inclusive, os bebês intrauterinamente têm sensações, percepções, e isso tudo são informações que vão sendo armazenadas na memória celular do ser humano, intrauterinamente. Então, aquela
aquele bebê passa por situações intrauterinamente, né, dentro do ventre de sua mãe, e isso são informações sobre ele mesmo. Vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que tem uma gestante que está dentro de uma agência bancária. Ela foi lá pagar uma conta, e nesse dia a causalidade de haver um assalto nessa agência bancária, e essa gestante está lá dentro. Muito bem, ela vai ficar muito tensa, muito preocupada, buscando se proteger daquele perigo iminente que está diante de um assalto. Com essa tensão, o que o bebê vai sentir? O bebê vai sentir a tensão da mãe, vai sentir a preocupação da mãe. E como são percepções desconfortáveis, uma tensão gera um desconforto para esse bebê, o bebê só tem a capacidade de armazenar essa tensão. E como o mundo dele é o útero, esse bebê vai acreditar que o culpado é ele, essa criança causa problemas para a mãe, então ele vai sentir que ele incomoda a realidade da mãe. Futuramente, essa criança que passou, hipoteticamente nesse nosso exemplo, mas tem variações inúmeras, ele poderá se sentir uma pessoa que incomoda, que atrapalha, vai ser envergonhada, vai ter a tendência a ser mais tímida. Por quê? Porque teve traumas intrauterinos e ainda se concentra naquelas percepções que estão a nível celular. Então veja, desde a concepção até o nascimento, até os primeiros momentos dessa criança, ela não tem uma consciência, ela não está pensando, mas ela está criando o seu autoconceito através dessas percepções, das sensações desconfortáveis ou confortáveis que ela tem. Depois disso, através dos cuidados dos cuidadores, a mãe, o pai, os avós, os dindos, como ela é tratada, ela também vai armazenando sobre a importância que ela tem para a família, sobre o que ela está fazendo ali, né? Então, esse autoconceito vai sendo desenvolvido através dessa percepção, dessas sensações que a criança tem. E que muitas vezes isso não é a verdade absoluta, é só um pedaço da sua história, mas para ela já é o todo, o que é muito perigoso. Perigoso porque vai carregar a vida toda, né? Exatamente. Fica aí, porque hoje a gente está falando de autoestima e começou, ó, no ventre. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade, afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco, eu nem vou falar muito pro programa Saúde, ó, com a nossa super speaker, que é a querida Maria Adelaide, nossa psicóloga. E hoje falando sobre autoestima. Vamos continuar? Vamos lá, Lívia. Dizer para todas as pessoas assim que nós precisamos resgatar e ressignificar muitos conceitos que temos dentro de nós, né? Por isso, hoje a psicologia é essencial não só para as pessoas que não estão bem, mas para todas as pessoas. As pessoas não precisam adoecer para procurar um profissional de psicologia, porque por si só a nossa vida já traz diversos pesos e enganos.
Então, a autoimagem, ó, ela é formada através do nosso autoconceito. Tudo isso vai se cristalizando, vai se consolidando através das vivências da nossa fase infantil. Imagine um adulto que é regido pelos conceitos infantis. Não vai dar certo, né? Porque quem vai precisar dar a direção para a vida adulta? O adulto e não a sua criança ferida. Muitas vezes é isso que acontece. O adulto, a pessoa sabe muito, tem um cognitivo maravilhoso, mas o seu emocional está todo atrapalhado. Por quê? Porque quem rege esse adulto é a sua criança ferida, nas suas emoções. E isso está diretamente ligado ao seu autoconceito e à sua autoimagem. Só o psicólogo para ver isso. Exatamente, para identificar, para diagnosticar e para dar uma direção para esse adulto retomar as suas condições e ressignificar esses conceitos. Porque a criança não tem discernimento daquilo que é a verdade inteira, né, o todo. Ela vai pegando pequenas fatias do que aconteceu com ela e criando sobre si uma imagem. Então, uma criança que passa por adversidades, por dificuldades, e quem não passa, todas as nossas famílias têm as suas dificuldades, ela vai armazenando muitas vezes sensações de inadequação, de inferiorização, de se sentir diferente de outros amiguinhos, de outras crianças, por causa de posses, por causa de situações que pertencem para o mundo infantil. E ali ela vai construindo para si uma imagem muito negativa, muito desfavorável, e ali ela fica com emoções distorcidas em relação a si mesma. Porque ela não tem capacidade de enxergar e entender o todo, e muitas vezes não possui na sua família adultos para ir orientando e esclarecendo as coisas para ela. Então, essa autoimagem, que vai ser o segundo pilar para a sua autoestima, vai remeter a ela como alguém que não é tão boa o suficiente, que é incapaz, que é impotente, que talvez não tenha condições de encarar a vida e os problemas com a mesma capacidade de outras. Começa com comparação, se sente inferior, se sente sem condições de ser importante, de merecer amor, de merecer respeito, e assim ela vai se encolhendo. E como que fica num mundo onde as pessoas hoje em dia, Deus que me perdoe, mas nem se respeitam mais, nem querem, nem tentam. São as pessoas, Lívia, que na vida adulta vão ter muita dificuldade, por exemplo, numa vaga de seleção, né? Elas já vão entrar para perder, né? Porque elas já não acreditam, elas já acreditam que não conseguem. Talvez olhando as outras pessoas ao redor que vão passar pela mesma seleção, começam a fazer a comparação. Exatamente. São pessoas que vão se comparar, mas já se comparar de uma forma, de um lugar inferior. Então ela vai perdendo sua potência. É uma briga aqui. Interna, individual e subjetiva. Exato, porque o maior concorrente é a gente mesmo. Exato. Quando nós não acreditamos na nossa potência, não conseguimos olhar os nossos pontos positivos, e sim apenas os negativos, baseado em quê? Naquele autoconceito que eu fui criando através das minhas percepções, e depois criando uma imagem inadequada de mim. Através do quê? Desse referencial, né? E através também do olhar dos meus cuidadores. Porque a criança, né, a partir de 1 ano, 2 anos, ela começa a perceber a realidade, as pessoas do cenário dela. Então, como a mãe, o pai, os cuidadores, uma tata, a professora trata ela entende o seu valor no mundo. E por aí ela começa a criar, então, o referencial do valor pessoal, da sua autoestima, que vamos conversar em seguida. Mas, baseado nesse arsenal de informações negativas, a dificuldade dela diante da vida será maior, né, para o enfrentamento das adversidades. Por quê? Porque ela sai de um lugar que é muito sofrido, que causa muita dor, que não potencializa, né, que não faz com que ela se encoraje diante da vida, e sim que ela se encolha diante da vida, que ela meio que queira passar desapercebida. Sabe? Então ela entra num lugar de coadjuvante da própria vida e não protagonista. Por isso, nós precisamos olhar tanto no sentido de amor próprio, e eu vou ensinar como olhar amor próprio e não amor através do olhar dos terceiros. Verdade. Essa é a diferença que faz. E essas pessoas que estão
com essas lacunas, esses espaços aí que não foram preenchidos de forma correta, ficaram mais pesados para a vida, elas tendem a ficar mais introspectivas, se esconder, se isolar, quase que antissocial. Também, elas podem desenvolver daí dificuldades emocionais, doenças psíquicas, precisar realmente de um tratamento psicológico a longo prazo, medicamentos em situações de depressão. Nós temos depressões aí severas ou moderadas que já precisam de medicação e outros quadros clínicos assim que realmente desfavorecem a qualidade de vida emocional dela. Né, síndrome do pânico, fobia social, né, que faz com que essa pessoa saia do circuito, né? Realmente ela vai ter um sofrimento se expondo, porque como ela se enxerga negativamente, ela acredita que outras pessoas olharão ela da mesma forma, né? Então, veja... E de repente nem olham, né? Não, de repente nem olham. E aí é que tá a diferença, né? Ela vai projetar aquilo que ela sente sobre si para os outros. Vejam que todas as conversas que a gente está tendo aqui, um programa só, vai ser sempre bastante complicado. Enquanto eu tomo meu chá, a gente vai no break. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vejam só que já chegamos ao terceiro bloco do seu programa Saúde. Por isso, primeiro eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Maria Adelaide, estamos em construção, como tu falou, e desenvolvimento, digamos que até uma capacitação aqui. Um desenvolvimento com certeza. Que nós vamos fazer nessa caminhada aqui no programa Saúde juntas. Eu vou aprender, né, muito contigo. Hoje, autoconhecimento. Autocuidado para chegar na autoestima. Seguimos. Isso mesmo. Então nós temos como se fosse uma base de uma pirâmide, né? O autoconceito, depois disso uma autoimagem construída em cima desse conceito e agora, para finalizar, a autoestima. Que é o quê? Que é a soma do autoconceito, mais a minha imagem, mais aquilo que vai me atribuir valor. Autoestima é para além de eu cuidar do meu corpo, é para além de eu cuidar dos meus hábitos diários de saúde, de zelar pelo meu nome, de zelar pelo meu futuro. É sim o quanto eu atribuo a mim mesma um valor para o mundo. Então, a autoestima, ela compreende o quanto eu entendo de que eu tenho algo a contribuir para a humanidade. Então, a minha estima, ela é essencial, ela é muito importante, porque quer dizer o quê? Acima de tudo e de todos, eu me aprecio. Uhum. Nos meus tratamentos, tem uma pergunta que na primeira sessão eu sempre faço, que é: quem é a pessoa que você mais ama na vida?
Geralmente as pessoas me dizem assim, ó, mãe, pai, filhos, Eu pensei a marido, mesma coisa. esposa. E eu digo, Tô resposta errada. Errei então. Errei também, porque tu falou, eu respondi aqui, ó. E é exatamente nesse viés que eu percebo quantas pessoas se deixam para depois, não se priorizam, né? Porque quando nos é perguntado quem é a pessoa que você mais ama na vida, a resposta correta seria eu. Dificilmente eu encontro essa resposta, né? Mas aqui já no sentido de contribuir para quem está assistindo, que ela possa ver isso como autoestima e não uma arrogância. Porque nós aprendemos muito isso, né? Que quando a gente se prioriza, quando a gente faz coisas boas para nós somos egoístas, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes. Isso, você não tem humildade, você só pensa em si. Né? E aí tem uma confusão enorme de conceitos. Ególatra, essas coisas, tudo vai ter que trabalhar. Narcisista. Né? Quantos conceitos que muitas vezes não fazem sentido. É tudo um monte de coisa, mas não é a mesma coisa. Não é? Então vamos separar aqui o joio do trigo, né? Vamos separar. O que é autoestima? É quando eu vejo valor em mim e eu tenho esse valor tão consolidado dentro de mim que eu posso contribuir para com o outro. E eu tenho certeza que isso não me faltará. Eu sou abundante nisso. Por isso, Lívia, é tão importante que as pessoas que se preocupam, né, com as suas escolhas, com as suas decisões, elas retroalimentem a sua autoestima. Recapitulando a sua história de vida, por isso o autoconhecimento é fundamental para ter autoestima, para desenvolver autoestima, porque lembra que eu comentava que nós temos conceitos sobre percepções, e as nossas percepções nem sempre são as corretas. Nós passamos, enquanto crianças, por situações e não sabemos o que significa aquilo. Claro que uma criança que apanhou, por exemplo, ela vai se sentir inadequada em alguma esfera. E temos que perceber o real motivo pelo qual aquilo aconteceu. Só que só conseguimos fazer isso na vida adulta. Então, por isso que precisa recapitular, ressignificar esse conceito, essa vivência. Não é todo mundo, hein? Mas nós estamos trazendo aqui a possibilidade das pessoas poderem olhar com mais amorosidade, com mais carinho a sua história, né? Eu sempre digo assim, ó, que não há como um ser humano que não está ferido, digamos assim, contribuir somente com coisas boas. Quando eu sou ferida, eu tenho todas as possibilidades de ferir alguém. Então, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, nosso avô, eles tiveram vivências negativas e provavelmente reproduziram isso conosco, mas não houve uma má intenção. Então, que as pessoas possam olhar isso de uma forma carinhosa, olhar num outro ângulo de visão, porque aí essa dor poderá se aliviar. Então, a primeira coisa para a gente ir encontrando uma autoestima positiva, que vai crescer com o nosso valor pessoal, é ter uma oportunidade, seja numa terapia ou não, de ressignificar a história, de olhar a própria história de uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa, sabendo que aquele julgamento inicial que foi feito sobre a dor da pessoa foi feito num momento adverso, mas que agora que ela já cresceu, que ela já é uma adulta, ou que já tem idade, maturidade para isso, ela vai poder olhar de um outro lugar essa história. Mas passar por uma psicóloga como se fosse uma consultoria numa empresa, a pessoa chama uma consultoria, mostra os problemas e a empresa não se mexe, geralmente empresa familiar não se mexe. Então, passa por uma terapeuta, fica com ela, tem que ver o que precisa melhorar e tem que se jogar, né, nessa mudança. Sim, sim. E sabe o que norteia Vocês fazem muito? o diagnóstico, não adianta se eu não enxergar isso. Sem dúvida, ninguém muda nada se não identificar isso. Então, a pessoa que está nos ouvindo agora, ela poderá, por ela mesma, fazer um diagnóstico se ela está bem com a autoestima dela, de acordo com os seus resultados. Será que os seus resultados na vida estão a contento? Será que o seu casamento está feliz, está gostoso, está em crescimento? Bertoque foca bem, chega bem pertinho dela, porque essas perguntas têm que ser para você que está ouvindo aí. Será? E essa é a contribuição do programa. É a pessoa poder por si só chegar a um lugar na própria vida, né? Sem precisar contar com um profissional para isso. Assim ela poderá se mobilizar em direção ao profissional.
Então, os resultados financeiros, profissionais, estão a contento? Será que você nos últimos anos, 2, 3 anos, você consegue ver mais dinheiro na tua conta bancária? Será que você trocou de carro, melhorou tua casa? Será que você viajou para mais longe? Isso tudo são indícios sobre sua autoestima. Porque lembra que eu falei, autoestima é valor pessoal. Se eu não atribuo valor a mim, se eu der descrédito a mim, é claro que eu não vou crescer na vida. E isso já demonstra o quanto anda a minha autoestima. Jogando contra? Exato, porque se eu tenho uma visão negativa de mim, eu não vou fazer coisas para construir a minha vida. Muito provavelmente, ou eu vou regredir ou eu vou estagnar. Então, isso é informação sobre a autoestima. Então, autoestima é ressignificar a minha própria história, é eu me tratar com respeito. E exigir respeito das outras pessoas também, né? Porque tudo começa pela gente. À medida que eu percebo assim, ó, eu como de qualquer jeito, eu como qualquer coisa, eu aceito que dentro da minha casa tenha qualquer coisa, sabe? Uma amiga me contando outro dia que ela não se importa de tomar o café da manhã dela numa caneca quebrada. Como assim isso mostra a autoestima negativa dessa pessoa? Ela permite que ela use coisas que para uma visita ela não daria. Ela não daria para uma visita uma caneca quebrada. Por que que ela aceita a caneca quebrada para ela? Né? Então, dê para você aquilo que você daria para uma visita. Isso é autoestima. E volta para aquela pergunta que é a primeira que tu faz. Quando a pessoa chega até você. Quem é a pessoa que você mais ama? Né? Então, aí é que está a prioridade. Voltar-se, né, para a sua própria vida, porque a partir de si é que você pode ir construindo mais vida sobre a vida. Porque, do contrário, sua autoestima vai ficar estagnada, você não sabe mais ler a vida através de você, porque é assim que se faz, e ir tendo mais vida sobre sua vida, construindo mais, merecendo mais e vivendo de uma forma mais plena. Este foi o programa Saúde de hoje. Tá faltando tempo aqui, Bertoca. A gente precisa de mais com a Maria Adelaide. Eu já sequei umas 3 vezes aqui o chazinho. É muito bom de Pink Lemonade e vai me dar energia para todos os trabalhos de hoje. Muito obrigada. Até o próximo.